vai continuar a falar através da sua palavra nesta noite, amém? Oremos ao Senhor. Pai, eu te exalto, te glorifico, eu te dou graças, Senhor, porque na noite deste dia nós te adoramos, Senhor. Eu tenho plena convicção de que o Senhor já tem recebido o nosso louvor, e o nosso intuito, Pai, nesta noite é te adorar mesmo. O nosso intuito nesta noite é glorificar o teu nome mesmo. Mas, Senhor, neste momento nós iremos, como sempre, ouvir uma boa palavra da tua parte. E queremos, Senhor, nesta noite orar em prol do teu filho, irmão Gabriel, que será servindo a tua noiva nesta noite. Aonde o teu filho tem passado, eu sei que o Senhor tem usado o teu servo como profeta da tua palavra. E nesta noite não será diferente. Usa ele, meu Deus, para a glória do teu nome, Pai. Fala conosco, é tudo que te pedimos, em nome de Jesus. Gabriel. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Assente, por favor. Glória a Deus. Abençoa, Pai, teu filho. Glória a Deus. Abra comigo as nossas Bíblias. Glória a Deus. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17. Capítulo 20 de Segundas Crônicas, versículo de número 17. Amém. Quando Glória a Deus Deus. procura, eu quero louvar a Deus por mais uma vez me concedeu o grande privilégio de poder ministrar a sua palavra. Aleluia. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor, Lindomar, pela confiança, também sua digníssima esposa e família, seus filhos, o nosso prefeito abençoado, e todos os irmãos. Os irmãos acharam? Amém. Está escrito assim: nesta peleja não tereis de pelejar, para estardes em pé. Vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Eu quero repetir essa última frase: porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Queridos, nós estamos diante de uma passagem que é Deus dando um incentivo para o rei Josafá. O rei Josafá, ele foi o quarto rei de Judá, que nós bem sabemos que após a morte de Salomão, quando Roboão começou a reinar, é bem verdade que as 10 tribos do norte não se alegraram com algumas coisas que Roboão fizeram. Aleluia. Porque Roboão, em vez de procurar, pastor Lindomar, auxílio e conselho dos mais velhos, ele procurou o conselho com os mais novos. Aleluia. E os mais novos aconselharam Roboão a aumentar ainda mais os tributos. Aleluia. Sendo assim, os 10 anciões das tribos do norte não aceitaram Roboão como rei e colocaram Jeroboão como rei de Israel. Então houve uma divisão: reino do norte com capital em Samaria e o rei Jeroboão, reino do sul com capital em Jerusalém, rei Roboão. Ok, Roboão ele faz coisas que desagradou a Deus, idolatrias, enfim. E quando ele morre, quem vai assumir é o seu filho Asa. Asa ele fez um reinado bonito, um reinado abençoado, porém não foi tão brilhante assim. Quando Asa morre, quem vai assumir o trono é o seu filho Josafá. Como que é o nome do filho dele? Josafá. Ok. Josafá assume o trono de Judá. Josafá significa Jeová tem julgado. Josafá ele faz um reinado brilhante. Josafá, a Bíblia vai nos dizer que ele faz um reinado tão lindo que ele destrói algumas coisas ali em Domar na questão de idolatria. Josafá ele faz um reinado brilhante que agradou
o Senhor, porque Josafá, ele buscava a Deus em tudo que ele fazia. Tudo que Josafá queria fazer, ele buscava ao Senhor. E Deus havia se agradado de Josafá. Josafá, a Bíblia vai dizer que ele melhora a segurança de Israel. Ele fortifica as muralhas de Israel. A segurança ali em Israel foi melhorada no reinado de Josafá. Josafá, ele só teve um pequeno problema, porque quando o seu filho Jorão fica maior de idade, já na idade de se casar, em vez dele procurar uma moça ali de Judá, ou uma das filhas de algum general ou de algum soldado de patente alta, ele vai justamente permitir que a filha de Acabe com Jezabel se case com seu filho Jorão. A filha de Acabe com Jezabel se chama Atalha. Se você ler 2 de Reis, capítulo 11, verso 1 ao 13, na sua casa, você vai ver que quase toda a linhagem de quase toda a linhagem de Davi se acaba, porque Atalha, ela vai ser a rainha de Israel, de Judá. E no momento que Atalha vai ser a rainha, ela quer matar todos os descendentes de Josafá. Porém, Jeová preservou um homem chamado Joás, que era um dos netos de Josafá. E quando Atalha morre, Joás é o rei. Mas voltando aqui, independente disso que aconteceu, nós bem sabemos que Josafá, ele se alinha a Acabe, ele faz uma aliança com Acabe, e desta aliança é algo que desagrada ao nome do Senhor, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado com as nossas alianças. Crente não pode fazer aliança de qualquer maneira. Nós precisamos fazer aliança debaixo de Deus. Mas é filha de rei, não interessa. Mas a irmã Miriam, que é empresária, às vezes vem um cliente oferecendo uma quantia muito grande, mas Deus fala, não é para atender isso aí, porque se você atender, você vai perder. É melhor perder o dinheiro agora, mas lá na frente o nome do Senhor será glorificado. Ok? Quando nós lemos o capítulo de número 19, nós percebemos que Deus usa o profeta Jeú para repreender a Josafá devido a esta aliança que ele fizera com Acabe. Mas eu dou graças a Deus, porque Josafá era homem de Deus. Ele reconheceu este erro, ele buscou a face do Senhor. E sabe o que aconteceu, pastor Lindomar? Quando nós lemos o capítulo de número 20, nós vamos perceber que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, eles resolveram pelejar contra Josafá. Reuniu dois reinados, reuniu dois países para pelejar contra Josafá. A Bíblia vai nos dizer, Lucas, que uma grande multidão da além do mar estava na peleja. Eram muitos soldados tentando abater a Josafá, tentando abater a Judá. A Bíblia diz no versículo de número 2, aqui no capítulo 20, que temeu Josafá. Eu quero, antes de continuar essa mensagem, enfatizar isso. Temeu Josafá. Nós, como seres humanos, podemos ter medo, sim ou não? Nós temos medo. Mas você sabe qual é a diferença de alguém normal, vamos dizer assim, de um medo de um ser humano normal e de um medo de crente? É porque quando o crente ele tem medo, ele faz igual Josafá fez. Josafá, eu como ser humano, Josafá, eu tenho medo, mas além de ser ser humano, eu também sou crente. Aleluia! E vitamina para medo de crente é isso aqui. Oração. Glória a Deus. Vitamina para crente é oração. Oh,
depois vai dizer: e pôs-se a buscar ao Senhor. Josafá, ele começou a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda a Judá. Era um jejum coletivo, era um jejum que ele mandou ajudar todo o reinado de Judá. Era aquela multidão vindo, falando: eu vou acabar com você. Mas enquanto o medo está assolando, Josafá está orando, Josafá está buscando a face do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando o medo vier sobre a minha vida, quando o medo vier sobre a sua vida, vamos clamar, vamos buscar. Sabe por quê? Eu tenho uma frase que eu aprendi, que oração de crente tem perna e anda. É verdade. Quer que os irmãos respondam comigo assim: oração de crente tem perna e anda. Oh, glória. A Bíblia diz que Josafá coloca o povo para consagrar, coloca o povo para orar. E deixa eu te dizer uma coisa: a resposta de Deus vai chegar. Oh, glória. Se a igreja orar, se a igreja buscar, uma hora a resposta do Senhor vai chegar. Oh, glória. Deixa eu continuar esta mensagem. A Bíblia diz que a oração de Josafá foi uma oração que Deus deu resposta. Por quê? No versículo de número 12, ele mostra a sua fraqueza para Deus. Porque eu tenho que entender que eu não sou super-homem. Sem Deus nada eu posso fazer. Ele apregoa um jejum. Até as crianças e mulheres entraram nisso aí. Porque Deus ouve oração de criança também. Porque oração de crente tem perna. É verdade, eu creio. Eu preciso abrir esse parênteses aqui para continuar essa mensagem. Quando nós morávamos lá em Osasco, acho que eu tinha a idade da Clarinha, pastor Leandro. Vocês sabem muito bem que eu não sou muito chegado a frango. Meu negócio é carne. Eu enjoo de comer frango, mas não enjoo de comer carne. Mas lá, naquela época, estávamos passando por uma prova tão grande, mas tão grande que não tinha dinheiro para comprar carne. Eu falei para o meu pai: pai, eu quero comer carne. Meu pai falou: ó, o pai está duro. Já por logo que o pai está duro e não tem dinheiro. Eu falei: nossa, mas eu quero carne. Aí o pai dele falou: filho, é o seguinte, você quer comer carne? Vai orar. Você não acredita que Deus, da mesma maneira que Ele tomou e fez aqueles 5 pães de cevada e 2 peixinhos multiplicar, você não acredita nisso? Eu falei: acredito. Então, ora a Deus. Eu fui orar. Não passou 2 dias. Escute isso aqui. Não passou 2 dias. Um irmão da igreja ligou para o meu pai, mandando ele lá na casa dele, e deu 5 quilos de carne lá em casa. Comemos carne até aquela prova passar. Sabe por quê? Porque oração de crente tem perna e anda. E como criança tem mais energia que nós, eu quero falar outra frase: que oração de criança tem perna, anda e corre. Glória a Deus. Mas deixa eu continuar essa mensagem aqui. Deus, ele ouviu a oração de Josafá. Glória a Deus. No versículo de número 14, Deus tomou um homem por nome de Jaziel. Qual era o nome dele? Ele era filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jael, filho de Matanias, que era levita dos filhos de Asaf. Deus tomou este homem, dizendo: dai ouvido a todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor diz: não temas, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós, pastor Lidomar? Não temas, não temas. Quem começou essa obra é Deus. Quem vai dar
chegando. Glória. A hora da resposta de Deus está chegando. Eu acredito, Jesus. Glória a Deus. Eu creio, Pai. Aí, Josafá se animou, Glória. porque ele sabia que aquela peleja eles não teriam que pelejar. Mas como assim? Não vamos pelejar, nós somos soldados. Tem que ter alguma coisa, não. Josafá vai dizer, mas o que é que nós vamos fazer? Deus fala, o segredo é só adorar. Aleluia, é verdade. A gente já orou, amém. A oração, Deus dá a resposta. Mas depois, agora o segredo é adorar. Porque enquanto nós adoramos, Deus está trabalhando. É verdade. Enquanto eu e você estamos dando glória aqui, Deus está visitando o parente drogado. Glória. Deus está visitando o tio alcoólatra. Deus está visitando o parente que aparentemente parece que nunca vai aceitar Jesus. Enquanto a gente está adorando, Deus está falando, meu filho está me adorando lá, eu vou libertar, eu vou salvar, e o meu nome vai ser glorificado. Glória a Jesus. Aleluia. Deixa eu continuar essa mensagem aqui. E a Bíblia vai dizer que ele se aconselhou e mandou os cantores adorarem ao Senhor. É de Deus que o Senhor falou aqui sobre o louvor. É de Deus, irmãos, a palavra faz efeito faz. Mas Deus recebe o louvor, sabe por quê? Porque enquanto Josafá estava vencendo, enquanto o povo estava louvando, Deus estava dando vitória para Josafá. Era o povo louvando e Deus guerreando. Era o povo adorando e Deus guerreando. Era o povo adorando e Deus acabando com a farra dos amonitas. E Deus acabando com a farra dos moabitas. E sabe o que aconteceu? Eles pegaram despojos dos amonitas, pegaram despojos dos moabitas, pegaram as riquezas, trouxeram para Israel, e Josafá, que já era um rei rico, ficou ainda mais rico. É por isso que aquela frase está certa: o inimigo se levanta, mas é para cair. Quando Deus ordena a bênção, fica tranquilo, ele já entrou nessa peleja. Ele já entrou nessa peleja e o nome dele está sendo glorificado. Nós cremos na tua palavra, meu Pai. Aleluia. Eu já vou entregar o microfone a quem é de direito, mas eu preciso falar outra coisa aqui. Certa feita no estado da Paraíba, estava acontecendo uma seca muito grande, pastor Lima. E os irmãos preocupados. O pastor Zé Carlos de Lima contou que certa feita numa cidadezinha do interior da Paraíba, infinitamente menor que a Posse, era um gado morrendo, o povo não estava conseguindo plantar. O pastor da igreja falou: irmãos, nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Se durante 30 dias não chover, eu entrego a igreja para o pastor presidente e vou embora da cidade. Sabe o que aconteceu, Lucas, que chamou a atenção de Deus? É que a igreja na segunda-feira estava abarrotada de gente, cheia de gente. Só que tinha uma irmã, Deus gosta de crente doido, no bom sentido. Uma irmã já levou o guarda-chuva. Aí estava todo mundo dizendo: ô irmã, a senhora está doida, é? Já trazer guarda-chuva, olha o calor que está. Irmão, a gente está orando para quê? Para cair chuva. E se Deus resolver cair chuva hoje, como é que eu vou embora para casa? Crente tem que ser assim, não, tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Glória a Deus, é assim mesmo. Aí o povo está orando, 40 minutos de oração. Meu irmão, é telha fazendo barulho, é relâmpago, começou a chuva, 9 horas da noite aquela chuva, porque você sabe que lá no Nordeste demora para chover, mas quando chove é água, a chuva foi tão grande que ninguém conseguiu ir embora, mas a irmã só
pegou o guarda-chuva e disse: eu bem que disse, eu bem que disse, eu conheço meu Deus, eu conheço meu Deus. Oh glória, oração de crente, tem perna e anda. Deus, Ele deu o livramento para Josafá. Deus, Ele deu a vitória para Josafá. E o nome do Senhor foi glorificado. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Luquinha já prepara aquele louvor abençoado. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ele louvou para tirar tatu e peba da copa. Aleluia. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Glorifica o nome dele. Exaltado em nosso meio. Ele Toda está aqui. honra, toda glória para o Santo de Israel. O Deus que é poderoso. Glória. Aleluia. O Deus que dera vitória ao povo de Israel. Mesmo Oh, aleluia. Oh, é o meu Deus, nosso Deus é grande. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, aleluia. Louvado e exaltado é o meu nome, nosso Deus. Nós adoramos o Senhor por tu, meu Deus. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor é poderoso, maravilhoso. Se nós temos, Senhor, nas tuas promessas, porque tu vais fazer as maravilhas em nossa vida. Aleluia. Receba nossa graça, aleluia. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. O tremer com sua voz, o tremer com sua voz. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Tu és grande mesmo, meu Pai. Tu és poderoso mesmo em nosso meio. E nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, meu Senhor. A obra é tua, a obra não é nossa. Estenda tuas mãos em nosso meio. Aleluia. Grabacando talabaçu, oremicando talabaxu, oremacando talabaçu. Nós te louvamos e te exaltamos por tudo, te glorificamos porque na noite deste dia adoramos o teu nome e eu creio que o Senhor recebeu a nossa adoração. Fica à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade. Meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E Ele é grande mesmo. Ele é grande para fazer muito mais do que
pensamos ou imaginamos.